da terra. Caim trouxe o melhor da sua terra e Abel trouxe o melhor do seu rebanho. Então, as ofertas estavam perfeitas, o coração é que estava imperfeito. O problema era o ofertante, não era a oferta. Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Então, diz aqui que ele deu testemunho de que ele era justo. Ele deu um testemunho perante Deus de que ele era justo. Ele amava a Deus. O que ele fez, ele procurou fazer de todo o seu coração. É assim que nós devemos ser, irmãos. Deus não está interessado no que nós ofertamos, está interessado no que nós somos como ofertantes. De que maneira que você oferta o seu louvor para Deus? De que maneira que você dá o seu glória para Deus? De que maneira você faz a sua oração? Deus está olhando a sua oração, mas olhando como está o seu coração também. Como olhou de Abel e viu que ele, o sacrifício que ele ofereceu, era melhor do que Caim, porque havia sinceridade no coração do ofertante de Abel. Então, diz aqui, pelo qual ele alcançou o testemunho de que era justo, e Deus deu testemunho dele também, dos seus dons, por ela, depois de morto, ainda fala. O que é os dons aqui? O autor de Hebreu, ele se refere a dons, quando ele fala dons, ele fala do sacrifício. Temos outra passagem aqui que falava que o sacerdote entrava no santuário para oferecer dons, ou seja, oferecer sacrifício. Então, aqui está falando, o sacrifício de Caim foi tão justo, foi tão sincero, que depois que Abel morreu, perdão, o sacrifício de Abel foi tão sincero, tão justo, que depois que Abel morreu, esses sacrifícios falaram, eles testificaram diante de Deus que um homem Glória a justo Deus. tinha morrido e que o sangue dele estava clamando por justiça. Então, é isso que o autor vai dizer desse herói da fé. Por que Abel é colocado aqui como herói da fé? Porque ele também, ele esperava nas promessas de Deus. Todos esses heróis que estamos aqui, que são citados aqui, esses personagens que são citados, eles deixaram tudo, abandonaram tudo, sofreram tantas coisas por causa dessa promessa, porque eles tinham uma expectativa de algo melhor. Então, por isso que ele já iniciou desde Abel. A partir de Abel, começou-se a buscar a Deus. Então, a adorar a Deus. Porque Abel certamente olhava, ouvia do seu pai, de Adão, seu pai, aquela história, porque somente Adão sabia daquilo. Somente Adão conhecia Deus. Então, Adão contava para ele aquela história, certamente olhava para aquele paraíso, para a direção de Deus. Eu quero um dia estar no paraíso com Deus, eu quero estar com esse Deus que meu pai fala dele. Acreditamos nós que fosse assim, porque por dedução, porque não tinha outra pessoa falar de Deus para as pessoas, a não fosse Adão, né? Se não fosse Adão que falasse. Depois, nós temos aqui, irmãos, quando ele fala, agora ele vai falar de Enoque. Esse capítulo é longo, se nós não der para nós fazermos tudo hoje, mas nós vamos dividir ele ao meio, depois nós terminamos, tá Sim, bom? ótimo. Na próxima quinta a gente faz, não tem problema. Isso, terminamos. Vamos falar, Enoque, nós conhecemos a história de Enoque, como ele andou com Deus, ele foi transladado. Ele não viu a morte, né? Conforme nós já temos conhecimento da sua história, e ele, ele já foi um pouco diferente de Abel. Abel deu testemunho de que era justo. Enoque já deu testemunho que ele agradar a Deus. Ele agradou tanto a Deus, ou seja, ser justo e agradar a Deus tem o mesmo sentido, mas o autor coloca aqui uma separação. Ele agradou a Deus. Deus se agradou dele. É como disse um pregador, né? Isso lá pelo século XIX, né? Ele falou assim que Deus teve uma conversa com Enoque, uma pregação interessante, ele diz assim, Enoque, você já andou muito comigo, Enoque, eu já andei muito com você, vem para cá, vem para minha casa, vou trazer você para minha casa. E levou Enoque, e diz a palavra lá que Enoque desapareceu e ninguém encontrou ele foi transladado, para não vir à morte. Aí o autor aproveita uma ressalva aqui para dizer sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Não tem como nós agradar a Deus se nós não acreditar nele. Você só pode agradar a ele se você acreditar nele. Entende? Assim, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe. Temos que crer que ele existe. Além de nós crer que ele existe, nós temos que crer que ele é galardoador dos que o buscam. Galardão é um prêmio, é uma recompensa. Então, nós temos que crer, aproximar de Deus, aproximar dele, crendo que ele existe. E que ele pode me galardoar, ele pode me dar um galardão, ele pode me dar um prêmio, pode fazer alguma coisa na minha vida. Eu creio nele, sim. Então, nós temos que aproximar dele desse jeito, crendo na sua existência. Terceiro personagem que ele fala aqui é Noé. Nós conhecemos muito bem a história de Noé, né? Como ele foi naquela geração de homens ímpios, né? Noé foi achado diante de Deus, justo diante de Deus, e agradou a Deus. Então diz aqui que ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ou seja, Deus avisou para Noé de coisas que não estavam em acontecimento, e acontecia ainda. Até porque a região ali não chovia. Noé nunca tinha visto uma chuva, e ninguém daqueles habitantes da terra tinha visto chuva. A palavra de Deus diz que, naquele tempo, um vapor regava a terra, então não tinha chuva, e nem tampouco tinha mar ali perto. Então Noé foi um homem de muita fé para crer nessa promessa de Deus. Por isso que diz aqui, que é divinamente avisado das coisas que ainda não se via temeu. Ele teve o temor de Deus. Ele era um adorador de Deus, no meio daquela geração ímpia, e ele, quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve aquele temor e creu que Deus falou com ele. Então, Glória. ele foi se preparar para realizar aquilo que Deus falou com ele. E diz que por isso que ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse era o Noé que... Agora, o autor aqui, a maioria dos personagens aqui, ele gasta só um versículo para falar deles. Só um. Tanto de Abel, de Enoque, de Noé, só um versículo. Mas ele vai se deter mais em Abraão. Aqui, Abraão é o principal desse capítulo. Ele vai falar muito de Abraão. Por que ele fala muito sobre Abraão? Porque era o personagem que até hoje Abraão é considerado o pai dos judeus, dos árabes, os maometanos têm Abraão como pai, os muçulmanos têm Abraão como pai, os judeus têm Abraão como pai. Então, todos eles, todo esse povo tinha essa crença em Abraão, tinha essa consideração por Abraão. Então, os judeus, principalmente, que era o alvo dele aqui, por isso que vai se deter muito em falar sobre Abraão e mostrar a vida de Abraão e o que significava, por que Abraão fez tudo aquilo, por que Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, e diz aqui que ele saiu para um lugar sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele estava em busca de uma herança e saiu sem saber para onde ia. Ir para um lugar, nós percebemos isso no Antigo Testamento, que Abraão, ele era um homem muito rico, tinha muito rebanho, muito gado, tinha muitos servos na sua casa. Bom, observe que naquela luta que ele travou contra os reis que era da Laomé, né, que era 5 reis que levou cativo lá, Abraão levou da sua casa 318 homens nascidos na sua casa. Então, ou seja, tinha esses 318, mas Glória a Deus. Abraão tinha muito servo, ele tinha muito empregado, ele era um homem muito rico, mas ele não teve terra. Ele não teve terra em lugar nenhum. Então, aqui o autor vai falar sobre, ele vai contar a vida dele, a sua peregrinação, né, a formação da nação judaica por Abraão, e como é que Cristo estava nessas promessas aqui. Então, diz aqui, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, diz que pela fé, diz aqui, ele habitou na terra da promessa, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, porque a terra alheia era prometida para ele, para os seus descendentes.
mas naquele momento era uma terra alheia, ele não era dono da terra. Ali moravam os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, aquele povo todo. E ele habitou ali em cabanas com Isaac e Jacó, que era herdeiro como ele da mesma promessa. Então, e aqui diz, aí o autor vai dizer, por que eles fizeram isso? Por que eles habitaram em cabanas? Habitaram dessa vida nômade, dessa peregrinação, porque eles esperavam a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Olha que interessante. Abraão, Isaac, eles já peregrinavam na terra ali, mas o alvo deles não era essa terra aqui. O alvo deles era a terra que Deus prometeu para eles, de um dia eles estar com Deus. Então, ele estava de olho nessa cidade, nessa lugar que Deus construiu, né? Que Deus era o construtor. Aonde eles moravam ali, Deus é dono da terra, mas eles queriam estar nessa cidade. Então, eles esperavam nessa cidade que tem fundamentos, cidade que tinha fundamento, que era Deus era o construtor dessa cidade. É interessante era a fé dessas pessoas, né? O que eles faziam. Ele estava ali, Abraão foi um homem que foi criado numa terra de idolatria, Ur da Caldeia, o berço da idolatria. Seus pais eram idólatras, seus irmãos eram idólatras, e Abraão foi chamado ali e ele aceitou. Deus falou com ele e concordou. Aos 75 anos, ele saiu daquela terra, foi peregrinar. 25 anos depois é que Deus cumpre a promessa que nasce Isaac. Ele com 100 anos. Então, era um homem de fé. E a fé que Abraão teve, que o autor vai citar aqui, de oferecer o seu próprio filho. Deus pediu, ele oferece o seu próprio filho. Né? Então, essa fé que nós devemos ter no nosso coração, de acreditar nas promessas de Deus. E era o que o autor aqui estava despertando no coração daquele povo. Mas, pois, olha, vocês creem em Abraão? Abraão é nosso pai. Realmente, Abraão é nosso pai. Mas tudo que ele fez aqui, vocês sabem disso, a história dele, não tinha terra. Essa terra que vocês moram hoje, Deus prometeu para essa fé de Abraão aqui, mas que Abraão, a fé dele não era nessa terra aqui, em tudo aqui, não. Ele tinha uma fé em Deus e na promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez. Qual é a promessa que Deus fez? Desde Gênesis capítulo 3, era o descendente da mulher, que era Jesus, que todos eles esperaram. Todos os profetas esperaram, Abraão, todos eles achavam que ia haver o Messias, não viram o Messias, certo? Então, é por isso que, quando Jesus fala de João Batista, a importância de João Batista, porque fala que dos nascidos de mulher, nunca não nasceu ninguém igual a João Batista. Dos nascidos de mulher, ele é o melhor, ele é o top, né? Por quê? João Batista teve a honra de preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele viu a chegada. João Batista foi mais importante do que Abraão, do que Moisés, do que Davi, porque ele teve esse privilégio de receber o Messias. Ele foi o arauto que anunciou. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Batizou Jesus. Então, ele apresentou Jesus ao mundo. Abraão, Isaac e os demais, todos esperavam isso. Essa era a promessa que eles esperavam. Não era outra promessa. Certo? Então, aí vai falar de Sara. Sara, ela recebeu a virtude de conceber dando à luz, sendo já idosa, mas tinha por fiel aquele que lhe prometeu. Ela tinha por fiel a Deus que lhe prometeu que lhe daria esse filho. Então, dizem aqui que de um só, e esse já amortecido, né, o Abraão, já com 100 anos, já amortecido, já. É claro que um homem com 100 anos, um homem de 20, 30, é totalmente diferente, né, irmão? Ele já foi, você já estava bem cansado, já bem amortecido, mas Deus é tão poderoso que quando Sara cessa os costumes das mulheres, cessa toda a condição de ter filho, de ver esse milagre, tanto ela quanto o seu marido, né? Ela, o mundo é surpreendido e Sara também é surpreendida com a promessa de Deus cumprindo na vida dela e nasce o Isaac, né? Na verdade, a palavra Isaac significa riso, porque quando ela ouviu
o anjo falando lá, ela estava dentro da cabana, né, dentro da tenda, ela ouviu o anjo falando que ela ia ter filho, ela riu, né? O anjo falou assim, você, por que você riu? Ela disse, não, eu não vi, não, você riu. Aí Isaac nasceu, era o nome de Isaac, que significa riso. E é claro, né? Era para significar isso mesmo, porque é muita alegria numa casa, né? Um casal de idosos, um com 100, outro com 90, e uma criança, né? Andando ali, é maravilha, né? Bênção de Deus. Então, aqui diz no verso 13, verso 12, fala que de um só, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como a estrela do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, está dizendo para esses judeus, a fé que Abraão tinha, olha, ele tinha uma, Deus o abençoou grandemente, ele achava que chegou ao ponto de desanimar, ele, mas a sua esposa. Mas aí tem esse filho, ele com 100 anos, esse filho gerou outros filhos, certo é que a, a geração de Israel alcançou isso aqui com as estrelas que há no céu e com Maria que havia na praia do mar. Uma multidão muito grande. Então, e ele diz aqui, citei para os irmãos no início, né? Todos eles morreram na fé. Morreram acreditando. Mas sem ter recebido a promessa. Você pensa, mas, puxa vida, eles fizeram tanto. Que promessa é essa? A promessa aqui, mas é o Messias, eles não viram. Eles morreram, mas não alcançaram. Eles não receberam essa promessa, porque não era tempo da promessa vir ao mundo. Mas, apesar de estar distante ainda para o Messias nascer, mas vendo de longe, crendo e abraçando, eles confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Então, isso não desanimou eles. Eles não ter alcançado o Messias, não desanimou. Esperaram, mas não alcançaram, mas eles viram de longe. Que eles aqui, quando o autor fala que todos estes morreram na fé, todos estes está falando desde Abel, e os demais. Enoque foi alcançar a promessa. Não receberam, mas também não desanimaram. Eles confessaram: nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar. Morreram com essa esperança de que a terra aqui seria sepultado aqui, mas aqui não era o lugar deles. E creram nisso, nós cremos também nessas promessas maravilhosas, não é verdade, irmãos? E diz aqui, os que dizem isso mostram claramente que buscavam. Eles falaram isso, eles confessaram isso, e o autor diz que estão dizendo claramente que eles buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele onde tinha saído, teria oportunidade de tornar. Ou seja, eles nem lembravam do lugar onde eles tinham saído. Porque se eles lembrassem, eles teriam saudade, eles voltavam, mas eles não tiveram saudade daquele lugar. Abraão nunca teve saudade de Ur da Caldeia. Os demais também, da onde ele saiu, da onde sua família ficou, ele nunca teve vontade de voltar. Ele sempre e fala que se tivesse oportunidade, ele se tornaria. Se tivesse oportunidade, não, perdão. Se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Porque se eles lembrassem, eles podiam tornar para a cidade deles. Mas não, eles quiseram continuar diante da promessa, buscando a promessa. Agora, diz o verso 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Eles desejavam uma pátria melhor, celestial. E Deus não se envergonha deles. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Ou seja, Deus não se envergonha de nós,
e nós esperar nele, aguardar nas suas promessas. Ele não se envergonhava deles. Pelo contrário, né? Incentivava e ajudava, e a fé que eles tinham em Deus, com todo o sofrimento que eles passaram, eles não desistiram. E nós aprendemos aqui também. Com tudo que nós passamos aqui nessa terra, todo o sofrimento, nós temos que avançar, nunca voltar para trás. Esses homens aqui, eles nunca voltaram mais para a sua cidade. Não, acabou. Eles agora tinham outro objetivo. Assim também nós, irmão. Nós vamos ter saudade da onde nós viemos, saudade do mundo, saudade do que nós fazíamos, do que nós éramos. Nós jamais vamos ter saudade. Nós vamos avançar, continuar avançando sempre em frente. Certo, irmãos? Imaginar aí, algum dos irmãos tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quiser fazer, vou dar uma paradinha aqui, no verso 16. Alô, Imaginar? Irmãos, estão me ouvindo? Perfeito, Sim, irmão irmão. Raul, perfeito. Então, eu queria ver com os irmãos se tivesse alguma dúvida, alguma pergunta para fazer até aqui no verso 16. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode falar. Irmão Raul, Oi? uma irmã perguntou aqui como é que foi, por que Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel, e não aceitou a oferta de Caim, sendo que os dois tinham a mesma intenção. Mas eu acho que não tinha, né? Ela fez essa pergunta. E a Ângela, antes do irmão Não, responder, eu vou pedir para a Ângela, eu estou chegando em casa agora. Ângela, você pode ir lá no YouTube, olhar as perguntas, se tem lá? Sim. Vamos lá. Tá ótimo. Irmão Raul, e essa pergunta? sim. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala que Caim era do mal. Caim não tinha compromisso com Deus. Ele trouxe uma oferta, mas trouxe sem a intenção de adorar, de louvar a Deus. Então, a de Abel foi melhor porque ele era justo. O próprio texto fala, né, que a oferta de Caim, de Abel, era maior do que Caim. Maior nesse sentido, porque tinha embutido nela a justiça. Caim, ele era perverso, ele não tinha compromisso com Deus, né? Tanto que ele, quando Deus procura ele para falar com ele, né? O semblante dele fica caído, porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a dele. Ele fica com o semblante caído. E Deus procura ele e diz para ele, Deus diz o seguinte para ele, porque ele está triste, quer ver? Deixa eu ver aqui, Gênesis 3, 4, né? Mas para Caim, verso 5, o verso 4 assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro, no verso 3, fala que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe que aqui não está falando qual é a oferta que é melhor. Caim trouxe dos frutos da terra e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ou seja, Abel trouxe o primeiro que nasceu no seu rebanho, os primogênitos. Bem, aí eles ofertam. Depois, Deus não atentou, diz aqui que Deus não atentou para a oferta de Caim. E Caim irou-se fortemente e descaiu seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirar? Por que decaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já à porta. Para ti será o teu desejo, sobre ele dominará. Ou seja, Caim não fez bem a sua oferta, como Abel fez. Então, havia aí uma diferença nos ofertantes, não na oferta. A oferta era perfeita, a oferta era boa, só que o ofertante estava com problema, porque era Caim. Caim tinha um coração mau, tanto que o apóstolo Pedro fala que ele era do diabo. Ele já nasceu com a índole ruim, entendeu? Então, por isso que Deus não aceitou a oferta dele. Não tinha defeito na oferta dele, o defeito era nele. Antes tivesse na oferta, e ele não, seria aceito. O problema é que ele tinha defeito, era ele, não era a oferta.
certo? Já Abel tinha um coração voltado para Deus e ofereceu com toda a sinceridade de coração, querendo agradar a Deus. Aí chegou lá e colocou sua oferta, entregou, está aqui, Deus, a minha oferta. Não houve uma preparação, certo? Então é por isso que o autor distingue aqui os dois, e é tanto que a geração de Caim vai acabar toda no dilúvio. Certo, irmãos? Deu para entender? Sim, a outra irmã, deu para entender agora. A outra irmã pergunta o seguinte, irmão Raul. Sim. Que o versículo de número 1 está escrito que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Quando a gente está Uhum. esperando uma coisa e essa coisa não chega, é porque a fé da gente não alcançou? Ou o que que é? A irmã Não. Rosane está perguntando. Veja bem o texto aqui. É o firme fundamento das coisas que se espera. Você espera algo, você usa a fé para esperar aquilo. Mas ela é a prova das coisas que se não vê. Você não vai ver a atuação da fé só quando ela chegar na sua mão, quando você recebeu o que você pediu. Então, esse firme fundamento, na verdade, o autor aqui está falando dos patriarcas, da fé que eles tinham de esperar. Espera. A prova das coisas que se espera. Por quê? Eles estavam esperando o Messias. Mas eles não viam. Eles não viam o Messias. Eles não viram. Certo? Então, aqui, na verdade, essa fé aqui toda que ele está dizendo aqui é a respeito dessa expectativa dos patriarcas em ver essa promessa acontecer. Então, a fé deles era um firme fundamento das coisas que se espera. Esperava o Messias, esperava a promessa de Deus, mas eles não viam, certo? Então, isso que eles esperavam era prova de coisas que eles não viam. Mas também pode ser que se aplique a nós. Nós estamos esperando algo acontecer, nós não estamos vendo aquilo ainda. Mas quando nós estiver em mão, nós vamos contemplar o resultado da nossa fé. Assim também eram os patriarcas. É tanto que eles tiveram essa fé esperando, esperaram, mas eles não viram. Nenhum deles aqui viram a fé deles concretizar. No que eles acreditavam, não concretizou, não se realizou. Eles esperavam uma coisa que eles não viam, só de promessa. Deus falou para Abraão: você vai para a terra, você vai sair do meio da sua parentela, e diz que ele saiu sem saber para onde ia. Não sabe para onde ia, mas saiu pela fé, acreditando que Deus ia conduzir para algum lugar. Da mesma forma, eles esperavam o Messias, a promessa, eles só esperavam. A fé deles era para esperar, mas não era para ver, certo? É o que diz aqui o texto. Ele está dizendo isso para nós. Vocês vão entender? Deu para entender? Eu não sei se eu consegui Sim, explicar. perfeitamente. Ela disse assim o seguinte, que ela tem uma promessa, e essa promessa ela buscou uma palavra, e essa palavra já tem 26 anos, e essa palavra mandou ela esperar e nunca cumpriu. Aí agora o irmão está falando que isso ali era para aquele povo, né? E ela está perguntando aqui se ela desiste, como é que é, se a fé dela que não alcançou mesmo. Sim, A irmã é igual está dizendo Rosane. aqui. Olha, todo o texto vai indicar que essa fé que está falando aqui é dos patriarcas. Eles esperaram. Ele está falando aqui um assunto dos patriarcas. É uma outra fé. E depois nós temos aqui até a fé, a crença. Nós temos que ter essa fé de que quem se olha para o mundo, quem fez esse mundo? Foi Deus. Como é que eu creio nisso? É pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados. Então, pela fé, eu entendo que Deus criou esse mundo. Porque os evolucionistas, o cientista, não crê nisso. E eu creio. Os irmãos creem também. Quem fez o mundo? Foi Deus. Eu não vi ele fazendo, não sei ver ele fazer, mas eu creio. Então, pela fé. Como é que eu creio que ele fez? Pela fé. Eu tenho a fé que ele fez isso. Agora, quando volta a essa fé aqui do verso 1, ele está se referindo àqueles que esperaram a promessa. Ela não veio, mas eles morreram crendo que ela viria. Morreram crendo que ela viria. Isso não abalou a fé deles. De não ter alcançado, não abalou a fé deles. Então, por isso que eu isso aqui. Agora, quanto o irmão está dizendo aí, esperar,
Você abre para buscar de Deus, né, orar e pedir a Deus a direção, porque não estou duvidando da palavra, mas, irmãos, tem tantas coisas hoje que a gente vê que certas pregações que não é fácil, né? A gente vê que coisas que não está cumprindo. Não estou dizendo que a irmã viu, não. Eu estou só dando um parecer quanto a isso aí que essa irmã ouviu e creu, a irmã está esperando, continua esperando, orando a Deus para que Deus faça essa obra, esse milagre, certo? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, irmão, e com palavra que nós ouvimos, com profecia, ter muito cuidado, sabe? Analisar bem os fatos e buscar de Deus se realmente é aquilo mesmo, né? Nós temos dois joelhos para pôr no chão, jejum para fazer, jejum, e Deus responder para nós, dar uma resposta para nós. No caso da irmã e a irmã, é entre a irmã e Deus o que ela pode ser feito. Certo? Certo, irmã Helena? Deus, entenderam? Sim, irmão Raul, super excelente a explicação e não serve só para a irmã Rosane, né? Serve para Uhum. todos nós aqui. Deus abençoe. Ângela, tem alguma coisa Uhum. no YouTube? Sim, e a irmã Maria Helena, ela está perguntando qual é a marca de Caim. É Hã? só essa pergunta que tem lá. Marca de quê? A marca de Caim. Ah, de carne. Essa, eu pensei que era marca de carne. Perdão, irmã, acabei de aqui. Não, oi, irmã, peraí. Deus, sempre, ele usou essa maneira. Quando nós vemos lá no Apocalipse, fala da marca da besta, isso não é novidade. O maligno, ele sempre gosta de imitar o que Deus faz. Deus sempre, ele usou essa tática de marcar pessoas para separar. Isso foi feito lá no Egito, quando ele marcou as portas dos hebreus, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos, né? Quem tinha a marca ali não morreu. E é uma visão também de Ezequiel, de que Deus manda, uma visão, né? Que ele tem uma revelação que alguns homens com armas poderosas entram em Jerusalém para destruir Jerusalém, e tem outro homem com tinteiro na cintura para marcar aqueles que são de Deus. Então, é, Deus tem esse modo de fazer essa separação. Bem, quanto à marca de Caim, nós não temos nenhuma informação que marca era essa. As pessoas criam até coisas absurdas, falando que é a cor da pele, e inclusive isso gerou muita problema na igreja no século XVIII, mais ou menos, quando havia escravos. Então, muitos disseram que essas pessoas descendiam de Caim, mas isso é um absurdo, até porque é falta de ler a Bíblia, porque a descendência de Caim desapareceu toda no dilúvio, não teve mais ninguém. Então, essa marca que Deus colocou, identificou ele para que os seus parentes não o matassem por ter matado Abel. Nós não sabemos que marca é essa, certo? Então, ninguém sabe. O certo é que Deus separou ele para que seus parentes ou seus conhecidos não o matassem e tornasse ali em cima uma vingança generalizada, um parente matando o outro. Então Deus colocou essa marca protetiva em Caim com o intuito de não deixar que surgisse a vingança, né, generalizada, como eu já falei, mas nós não sabemos que marca é essa, ninguém sabe que marca foi essa que Deus colocou, uma marca que separou quem via Caim não se aproximava dele. E Deus mostrou para todos que Caim não podia ser morto por vingança de ninguém, certo? Mas até outra pergunta aí? Tem Apareceu mais uma alguma pergunta coisa, Ângela? aqui no chat. A irmã Não? Maria Nascimento está perguntando, é, porque ela teve um aborto espontâneo, né? Pelo jeito, de 2 meses e meio de gravidez. Ela quer saber o que acontece com a criança, se essa criança vai para Deus. Entendeu, irmão? Entendi, entendi. Bem, mano, essa criança nem chegou a nascer, né? Foi abortada. Essas questões são
difícil de interpretar. Mas o certo é que é um inocente, né? Certamente vai para Deus, sim, com certeza. A gente não tem assim, informação na Bíblia clara a esse respeito. Tem informação clara que o aborto é provocado, né, por pessoas que não seja assim como o dela, que foi, né, espontâneo, é pecado de Deus, que é tirar uma vida, né? Porque quando ele chega a fazer esse tipo de coisa, formado, né? Já é um feto, não é mais um embrião, é um feto, então é uma vida que já está ali pronta, né? Está esperando o prazo de nascer. Então, isso é um infanticídio, né? Como nós falamos. Isso é pecado. Agora, no caso dela, um aborto espontâneo, né? Não tem nada a condenar. E quanto a esse feto, só Deus sabe. Deus certamente não veio ao mundo, e se é salvo ou não é, a gente tem certeza que condenado não vai ser, porque não teve a oportunidade de pecar, certo? Eu acho que é um assunto meio polêmico, mas tá bom. Mais alguma coisa, Marina, aí? Tá, Aqui está tudo certo. Glória a tá bem. Deus. Ângela, como é que está lá? Então, vamos lá. Ângela, na No plataforma YouTube do eu tô indo. YouTube, Ângela. Não, não, não tem mais nenhuma pergunta lá, não. É Né? porque o irmão Tá bom. Raul, ele explica tão bem para a gente que não tem nem como perguntar nada.